Olá, meus irmãos, abençoado seja o seu dia. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós estamos no 30º dia de aprendizado em cima do livro Uma Vida com Propósitos. Um mês de estudo, ainda faltam mais 10 dias desses 40 dias que nós temos aí para concluir. Está sendo maravilhoso, Deus tem falado profundamente a minha alma. E tenho certeza que também na sua. Tenho me encontrado muito com os estudos, porque são momentos de reflexão da palavra, da Bíblia como horizonte nas nossas vidas. Não de algo externo, não de um livro paralelo, mas é um aprendizado em cima de um livro que traz a palavra de Deus como cerne do aprendizado, como centro desse aprendizado. E algo que eu tenho a dizer para você hoje é que se você está tendo prazer naquilo que você faz, na atividade laboral que você desempenha, na vida sua dentro da igreja ou ajudando o próximo, eu digo a você que o Espírito de Deus habita na sua vida. O Espírito de Deus está tendo liberdade através de você para agir, porque a sua motivação não vem de forma externa, mas vem de dentro do Espírito Santo que habita em você e convence a sua alma, ou seja, o seu coração, a agir em direção ao serviço de Deus nesse reino. Hoje esse episódio traz para nós o ensinamento formados para servir a Deus. Nós fomos formados, e é isso mesmo, artesanalmente formados. Deus fez você e eu de forma manual, individual. Não existe uma fábrica de ser humano onde saia todos iguais. Tem até um ditado que diz, uma brincadeira, né? Que certa pessoa, quando tem ali um excesso de dom, ou você vê nela que aquilo é destacado, né? Que ela entrou na fila daquilo várias vezes antes de vir para a Terra, antes de nascer, né? A educação, uma pessoa quando é extremamente educada, você entrou na fila da educação várias vezes antes de nascer, brincando que aquela pessoa ela é essencialmente educada. E assim é a formação de Deus conosco. Ele, na nossa formatação, quando Deus nos formou, e nos formou programados para servi-lo, Ele nos colocou padrões, Ele nos formatou com padrões diferentes de todos. Você vê que cada pessoa tem uma personalidade. Uns mais comunicativos, outros até personalidade com aptidões mais físicas, né, que estimulam atividades físicas, outro de escutar, como nós já dissemos anteriormente, e assim por diante. Mas nós fomos arquitetados com um plano. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6, nos traz o seguinte: e a diversidade, existe diversidade de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um o Espírito é dado a palavra, outro a sabedoria, pelo mesmo Espírito, e a outro a palavra da ciência, e a outro a fé, e a outro a cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e assim por diante. A palavra de Deus ela vai trazendo para nós várias características do Espírito que é dada em nós, não de nós. Não tem como nós escolhermos o nosso dom. Não tem como nós escolhermos aquilo que nós fomos formados e formatados para agir. Vamos trazer um exemplo. Um arquiteto vai desenvolver um prédio, um edifício. Antes de desenvolver esse edifício, antes dele ser contratado para desenvolver esse edifício, arquitetar esse edifício, ele precisa de perguntar para quem quer fazer o edifício se esse edifício vai ser comercial, residencial, vagas de garagem, várias outras características que se tem. Alto, baixo, quantos andares, porque ele tem um objetivo. Esse edifício, naquela rua, naquele ambiente, economicamente, ele tem um objetivo. E não pode sair fazendo, faz esse prédio e depois eu coloco as salas. Não dá, porque não tem estrutura, não tem base.
E assim é Deus conosco. Meus irmãos, quando nós visualizamos uma pessoa em situação de rua, ou seja, um morador de rua, isso corta os nossos corações e tem cortado o meu coração. Ultimamente, Deus tem colocado esse desejo grande no meu coração de olhar com mais carinho para as pessoas em situação de rua, e tenho orado a Deus por isso, porque é algo que o Espírito Santo tem movimentado no meu coração, e tenho certeza que em muitos de vocês também. Mas é uma joia que está jogada no lixo. Aquele homem, aquela pessoa tem um potencial fantástico, criado por Deus e formado por Deus para agir no seu reino, e está jogado no lixo. Por quê? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas o que é cada um? Corpo você conhece, alma você também conhece como outra palavra, o coração. Ah, meu coração, não, é a sua alma. É aquilo que Deus colocou em você com a sua personalidade e as suas características, que devem ser evoluídas pelo Espírito de Deus, aonde você permite ou não entrar na sua vida. Então, muitas pessoas hoje têm a composição sua é formada de corpo e alma, e outras é formada de corpo, alma e espírito. Por quê? Permitiu que o Espírito Santo de Deus, através da sua conversão, da aceitação de Jesus como seu único Salvador, como direcionador da sua vida, pudesse entrar e moldar e transformar a sua alma. É onde a gente fala, pau que nasce torto, morre torto. Não, porque o Espírito tem poder sobre a sua alma. É de onde você veio. Você saiu da presença de Deus e veio para cá. E agora você tem condição de ser formado e formatado por Deus através da personalidade que Deus já colocou em você. E você tem aptidão específica para algo dentro desse reino. Você já viu como você é bem recepcionado em determinados locais, onde uma pessoa te recebe e tem uma desinibição fantástica para te receber? É um dom, é uma atividade que ela estimula, é algo que ela tem prazer. A nossa alma, ela tem interesses, ela tem ambição, que pode se tornar em ganância sem o Espírito de Deus. A ambição é fundamental. Uma pessoa sem ambição, ela não busca nada. Ela só fica deitada esperando alguém entregar algo para ela, porque não tem ambição de buscar, de conquistar, de adquirir, de ir, de fazer, de realizar, de progredir. Agora, o excesso de ambição gera ganância. Aí é o espírito de acumulador, é a pessoa que está querendo acumular. Para quê? Para morrer com aquilo? A única coisa que você vai ter no final da sua vida, se você tiver muito dinheiro, é a condição de contratar um bom crematório para que o seu corpo possa ser cremado. Porque fora isso, não adianta nada. Ou cremado ou enterrado, um caixão bacana que vai ser apodrecido. Porque fora isso você não leva nada. Não tem a necessidade de acumular, sim de administrar os dons que Deus nos deu para o reino dele. Que maravilha que nós temos uma vida boa. Se você tem condição de fazer boas viagens, comer em bons restaurantes, isso é glória de Deus para a sua vida. Glória de Salomão já dizia, bom para o homem é comer e beber daquilo que ele trabalhou, daquilo que Deus deu para ele. Meu irmão, como é bom a gente comer bem, como é bom a gente viajar, como é bom você ter ficar em bons hotéis. Cara, isso é maravilhoso. Mas, peraí, vamos entender se eu estou na minha vida apenas existindo e consumindo, ou também estou servindo e produzindo. Tem algo errado. Se eu só existo e consumo, como nós já dissemos na última lição nossa, tem algo completamente errado. E aí a gente começa a evoluir. Assim como o desejo na nossa vida, ele pode se transformar em pecado. Davi é um grande exemplo disso. Davi desejou Betseba, uma mulher bonita, esposa de um soldado seu. E Davi se prostituiu com ela. Então, ou seja, esse desejo de Davi se transformou em pecado. Por quê? Ele não deu permissão para o Espírito de Deus controlar aquele passarinho que passou pela cabeça dele e espanar ele. Ele pousou e fez ninho. Então, ou seja, houve ali a formatação do pecado. Houve ali a formatação do ato. É onde nós temos a diferença de quem é dominado pelo Espírito e quem não é dominado pelo Espírito, ou não se deixou dominar pelo Espírito. Quando nós temos essa motivação, essa busca na nossa vida para podermos evoluir e estar sempre fazendo aquilo com prazer, nós não precisamos de ser motivados de forma externa, nós não precisamos de motivação
de forma de quem vem de fora. Porque a Bíblia diz o seguinte em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E Paulo explica isso, já no versículo 12. O Espírito é o mesmo e único que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. E quando você recebe esse dom de Deus, você recebe essa situação de Deus, você fica extremamente entusiasmado com uma situação. Então aquilo que você se entusiasma, aquilo que você realmente deseja, que você vê que você tem condição de fazer, meu irmão, coloca na presença de Deus e peça a Ele estratégias para como que aquilo deve ser desenvolvido, porque Ele vai te dar. Não empreenda sem falar com Deus. Não empreenda sem antes consultar a Deus por que aquele desejo está vindo no seu coração. Confronte se aquilo é do Espírito e se o Espírito Santo vai confirmar na sua vida para que você evolua. Trago um belo exemplo, por exemplo, de pessoas que eu conheço que têm um dom fantástico para construção artesanal, manutenção, ajuda de parte elétrica e nunca fizeram cursos nessa área. E é o que a pessoa mais gosta de fazer. Mas pergunta o que ela faz hoje. Uma atividade que não tem nada a ver com a dela. Às vezes é um professor de geografia, às vezes é um professor em outra área. Não estou dizendo que isso não é bom não, porque quem às vezes gosta disso tem muito prazer em fazer ser professor em determinada área, vem dessa característica. Agora, essa pessoa que eu conheço, ela tem uma habilidade de engenheiro e trabalha numa área completamente oposta. Por quê? Foi atrás do dinheiro e não daquilo que tem prazer. Em um determinado momento da vida, ela fez uma escolha profissional pelo dinheiro e não pelo aquilo que ela realmente tem o dom de fazer. E as características que nós temos e que são desenvolvidas em nós já nos direcionam para aquilo que nós temos prazer e que Deus já nos formou para desenvolver. A nossa vida, né, o desenvolvimento da nossa vida, a formação profissional é uma escolha que eu faço. Mas se eu faço uma formação profissional dentro de uma área que eu tenho aptidão para ela, vai ser muito melhor. Hoje nós temos, por exemplo, um dado interessante, nós temos excesso de advogados no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem advogado por pessoa. Não recordo o número agora, mas é um número, está entre os três maiores países, os 3 países do mundo que mais tem advogados por pessoa. Por quê? Porque é bonito falar que é ser advogado. Porque é bacana dizer que é ser advogado. E aí, aquele jovem, aquele adolescente, quis buscar uma profissão porque viu alguém que ganha dinheiro nessa área e nem sempre ele vai ganhar. Tem muitos advogados que não estão sendo felizes na sua profissão. Muitos administradores que não estão sendo felizes na sua profissão. Por quê? Não está trabalhando na aptidão, no dom que Deus deu para ele, justamente por muitas vezes não estarem debaixo da direção do Espírito. Porque o Espírito não está tendo liberdade para direcionar essa pessoa naquilo que dá entusiasmo a ela, naquilo que ela faz com prazer. Quando nós fazemos o que gosta, mais uma vez eu digo, eu não preciso ser motivado, eu não preciso de motivação, faço até de graça. Quantas vezes você já ouviu um jogador de futebol falar que que maravilha, posso jogar bola e ainda ganhar dinheiro por isso? Eu acredito que não deve ter jogador de futebol que não faça isso por prazer, porque é algo extremamente desgastante e é prazeroso, é um esporte, é uma atividade hoje de hobby de muitas pessoas e tem alguns que ganham milhões por isso, né? Então a gente vê que é um bom direcionamento, que se você faz o que você gosta, você consegue. Agora, muitos deles deixam às vezes até de gostar porque aí entra outros quesitos, que não é o jogar bola, não é o jogar futebol. É a questão da sua exposição, né? As pessoas às vezes elas não gostam de ser expostas, não gostam daquela questão na mídia. Aí vem a outra questão de pessoas que extravasam demais e acabam com suas vidas destruídas, mesmo sendo um grande esportista, mesmo tendo uma grande habilidade, mas deixou aquele mundo das baladas, das festas, da prostituição tomar conta e aquilo ali atrapalha a evolução daquela pessoa dentro daquele dom que Deus deu para ela. E é uma ação do inimigo na vida das pessoas, infelizmente, né? Nós temos, por exemplo, Salomão, que foi um rei sábio, nós já conhecemos aí a história de Salomão, em Provérbios 15, no capítulo 15 e versículo 16,
Ele fala o seguinte: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica e cheia de problemas. Vamos lá, vamos refletir nisso. É melhor uma vida simples no temor de Deus, do eterno, que uma vida rica, cheia de problemas. Vida simples não quer dizer vida sofrida. Vida simples quer dizer uma vida com aquilo que é suficiente para que você possa estar vivendo, administrando, tendo como base na sua vida e entendendo que aquilo não vai te trazer problemas. Porque você conhece pessoas, e eu também, que quanto mais tem, mais problema vem. Porque tem sempre alguém querendo tirar dela. Tem sempre alguém querendo usurpar dela, tirar o que ela tem. Por quê? É o foco, infelizmente, é o foco da humanidade. Tirar de quem tem, buscar quem tem para poder extrair. E nunca produzir, e sempre extrair. Infelizmente, é uma das características do mundo que nós vivemos. E a palavra de Deus vem para nós nos demonstrar justamente como nós somos autossuficientes dentro da formação que Deus nos fez. Ele já nos deu uma característica de produtividade. Ele já nos deu uma característica de produção, de ação. Nós é que estamos deturpando ou não estamos parando para perceber aquilo que nós temos em nós mesmos como grande potencial de entusiasmo, de progresso, de evolução e de desenvolvimento da minha vida. E é isso que nós vamos colocar em oração agora a Deus, para que Deus revele a você, revele a mim, cada vez mais e confirme nos nossos corações, ou seja, nas nossas almas, através do seu Espírito Santo, o dom que Ele me deu, aonde Ele quer me colocar e aonde eu sinto entusiasmo de estar. Mais uma vez eu vou trazer um exemplo. Tem um amigo meu que ele tem prazer de ir em centros de acolhimento de idosos todo fim de semana. O maior prazer da vida dele é esperar chegar o domingo para que ele possa estar lá ouvindo e percebendo, coletando informação daqueles idosos, para que ele possa trazer para a vida dele, para que ele possa aprender com a experiência deles. Ele gosta de ouvir. Olha quantas habilidades pode se trazer em volta do ouvir, do escutar, e a gente não está evoluindo isso. Então nós vamos ver isso, inclusive, nas próximas lições, como explorar mais dessas habilidades e sermos independentes espiritualmente nesse mundo através da ação de Deus. É onde a gente fala que o Espírito liberta, ele não nos mantém aprisionados. Nós não somos prisioneiros do capitalismo, nós somos livres pelo Espírito para usufruir do bom e do melhor dessa terra. Então vamos orar. Onde você estiver, por favor, se você puder, feche seus olhos e eleve seu pensamento comigo a Deus. Vamos pedir ao Senhor para que revele em nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na sua presença mais um dia, Pai, com a sua graça, porque aqui o Senhor nos convidou a estar. É o seu Espírito que nos trouxe aqui. É o seu Espírito que movimentou a nossa alma e a nossa carne para podermos estar aqui hoje falando com o Senhor. Sendo gratos porque o Senhor nos formou de forma exclusiva. Eu e todos nós que estamos falando com o Senhor temos individualmente, assim como as digitais dos nossos dedos, ó Pai, individualmente um dom e uma coleção de dons a serem explorados e experimentados nessa terra. E é nisso que eu venho clamar ao Senhor, Pai. Clamar ao Senhor pelas nossas vidas. Revela em nós, traga em nós os sinais e o entusiasmo daquilo que o Senhor nos formou para fazer, daquele dom que o Senhor deliberou sobre nós, a personalidade que o Senhor já elegeu em nós no nascimento das nossas vidas. Mostre a nós o caminho, Senhor, para que tenhamos sempre o zelo para mantermos e trabalharmos servindo ao Senhor naquilo que o Senhor quer, para que haja produção na nossa atividade. E o Senhor já nos garante a sobrevivência, Pai. Através da sua palavra, o Senhor já diz para nós que nos fará deitar em verdes pastos, entregaremos os nossos caminhos ao Senhor e o Senhor tudo o fará, porque é assim que já está determinado. E é nesse movimento que eu venho colocar as nossas vidas, pedir para que o Senhor possa nos ajudar, independente, ó Pai, daquilo que nos agarra e nos trava. Não é instantâneo, nós sabemos disso, mas que o Senhor possa nos direcionar, nos trazendo prazer. Nós sempre teremos a opção de escolher o caminho do Senhor, e é esse caminho que nós queremos. Mostre-nos, ó Pai, e nos dê força, condição de poder estar no seu caminho, Senhor, largando
aquilo que não convém estar conosco, aquele peso que não convém estar conosco, mas a liberdade de estar na sua presença. Nós te pedimos, tira-nos dessa prisão, abra as portas dessa gaiola, para que possamos voar em liberdade ao seu encontro, ao que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço e coloco as nossas vidas em suas mãos. Amém. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre você nesse momento, que você esteja tendo compreensão e inicie, se ainda não iniciou, uma jornada de liberdade na presença de Deus, usando do dom que você já tem e que Deus vai estimular na sua vida, te trazendo entusiasmo para que você possa exercê-lo com graça no serviço e na produção do reino de Deus. Amém? Graças a Deus e que Deus te abençoe. Nos encontramos então no nosso próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.